Homens e leis alicerçados pela determinação e visão do futuro fizeram de um pequeno lugarejo e simples freguesia em meados de 1888 o início de um dos mais expressivos processos político e diplomático de todo o estado de Minas Gerais. Até este ano, havia um governo comunal na chamada São Pedro do Uberabinha. A Assembleia Provincial, funcionando em Ouro Preto, a elevou à condição de vila, em decreto assinado por Augusto César Ferreira e Souza, como deputado provincial que, então, passava a primeiro agente executivo. A participação decisiva da Câmara de Vereadores foi de significativa importância para a consolidação da história ímpar deste município mineiro. Um decreto-lei de número 4.643, de 31 de agosto de 1888, assinado pelo Barão de Camargos, fruto do trabalho de Augusto César como deputado provincial, passou São Pedro do Uberabinha a município. Vale lembrar que, fundamentado no decreto de número 51, o presidente do Estado de Minas Gerais nomeara como membro do chamado Conselho de Intendência um alferes, conhecido pelo nome de Antônio Alves dos Santos, um capitão chamado José Alves de Amorim Brito, o senhor Antônio Pacheco dos Santos e os adjuntos Arlindo Teixeira e João Francisco de Souza. A sede da Intendência, ou Paço da Intendência, ficava na rua São Pedro, esquina com Rua Direita, hoje Vigário Dantas, esquina com Marechal Deodoro. Mais de 60 homens que formavam a elite política da cidade assinaram a ata de instalação. A eleição para a primeira Câmara Municipal de São Pedro do Uberabinha só aconteceu em 31 de janeiro de 1892, apurando para presidente do Legislativo e agente executivo, que era uma espécie de prefeito, o senhor Augusto César Ferreira. O vice-presidente foi Padre Pio Dantas Barbosa. A história conta que os vereadores gerais, como eram conhecidos e chamados, foram 5: Arlindo Teixeira, José Inácio Rodrigues, Manuel Alves dos Santos, Antônio Alves Pereira e José Joaquim Coelho. Também foram escolhidos, na época, os vereadores especiais, pelos distritos, em número de 2, José Leles França e Antônio Maximiano Ferreira Pinto. Os vereadores gerais também foram em número de 5, Eduardo Bernardes, Antônio Faustino Rocha Filho, João Luiz da Silva, Eduardo José de Oliveira e João Antônio Nepomuceno. De acordo com a trajetória político-administrativa do município de São Pedro do Uberabinha, a legislatura iniciaria em 7 de abril de 1892, data da posse, a 7 de abril de 1895. A instalação da Câmara de Vereadores foi no mesmo prédio da Intendência, mas, curiosamente, um mês antes da posse. Neste prédio funcionou até o ano de 1917, quando foi inaugurado o prédio novo, o conhecido Palácio dos Leões, de pé até hoje na Praça Clarimundo Carneiro, que se chamava Praça da Liberdade. O prédio primitivo da Intendência foi demolido em 1966 pela família do senhor João de Souza para a construção da sua residência. E foi nesta casa da Intendência a aprovação da primeira lei da Câmara. Ao presidente, o vereador Arlindo Teixeira, dias antes da posse, apresentar indicação na sessão do dia 7 de março de 1892, autorizando o Executivo a reabrir escolas do curso primário, fechadas com a demissão dos respectivos professores. Diz a lei, ainda guardada com todos os cuidados pelo patrimônio histórico: considerando que todas as aulas públicas desta cidade se acham vagas,
considerando que tal estado de coisas induz graves prejuízos à instrução pública. Considerando, finalmente, que é atribuição da Câmara Municipal criar escolas e provê-las de professores, proponho que seja provida a aula pública de instrução primária do sexo masculino desta cidade, nomeando o cidadão Eduardo José Bernardes para este fim, etc, etc, etc. É isso que é a representatividade, é estar traduzindo aqui dentro, no plenário, os atos que o povo queria colocar. Tanto que no cabeçalho das leis, muitas vezes vem escrito, né? O povo de Uberlândia decretou e eu sanciono a seguinte lei. Pelos jornais da época que ajudam a revelar a história, alguns de tiragem mensal, outros quinzenal e até semanal, a Câmara Municipal se destacava em manchetes pela seriedade com que sempre conduziu à solução problemas de toda sorte. O jornal A Tribuna, por exemplo, teceu comentários e publicou matérias sobre documentos e leis promulgadas numa demonstração do ímpeto ativo dos vereadores da São Pedro do Uberabinha. Fora os jornais, os historiadores contam fatos que retratam a força política destes homens. Alguns fatos antigos estão ligados mais à vida dos coronéis. Houve um logo no início da vida da Câmara, em 1895, segundo alguns historiadores, quando o coronel Severiano e o coronel Antônio Alves se desentenderam com o Augusto César e com o juiz Domingos, Dr. Pimentel Ulloa. E nesse desentendimento, os dois coronéis que tinham um poder muito forte fizeram pressão para que tanto o agente executivo como o juiz fossem afastados da cidade. O Arlindo Teixeira, que era um dos vereadores mais ativos e era uma pessoa que tinha certos dotes diplomáticos, conseguiu convencer o doutor Pimentel Ulloa para se afastar da cidade. E ele foi para Belo Horizonte. Mas ao chegar em Belo Horizonte, o governador da província, na época, era o velho Dias Fortes. Então, ele não gostou da situação e fez com que um batalhão imenso de guardas viessem da capital trazendo o doutor Pimentel de volta. E quando chegaram aqui na estação, desceram como se fosse uma praça de guerra, tocando tambores e tudo, vieram, cercaram aqui o prédio da Câmara, que era ao mesmo tempo a agência executiva. Esse prédio aqui? E introduziram o juiz de direito e, ao mesmo tempo, o agente executivo de volta. Nesse meio tempo, o padre Pio Dantas, que era também um dos vereadores e era muito bom, um vigário que tinha muito jeito, ele conseguiu serenar os coronéis e tudo, e a coisa ficou, como se diz modernamente, acabou em pizza, né? Quer dizer, não houve mais consequência, não houve morte, não houve tiro nessa ocasião. Hoje, além do apoio da imprensa local, a Câmara de Vereadores mantém o seu próprio jornal, produzido por sua equipe de assessoria de imprensa, que inclui todo um complexo de equipamentos modernos para a produção de programas radiofônicos de veiculação diária. Este conjunto demonstra a capacidade evolutiva do Poder Legislativo ao longo desses 100 anos e, em cada eleição de um novo presidente, mantendo o equilíbrio e a conduta política e diplomática. Nós sabemos que todos os projetos por que passam nessa casa mexem muito com a vida da população em todos os setores. Veja você que nessa legislatura nós fizemos a nossa primeira lei orgânica e através dela sairá novas votações como os códigos de postura, o plano diretor, lei de uso e ocupação, ou seja, isso mexe diretamente com a população. E nós agora estamos tendo um trabalho redobrado para fazer frente aos 96 anos anteriores e nos colocarmos à altura do centenário da cidade.
Eu quero crer que nós estamos preparando a Câmara qualitativamente para que esses vereadores e os próximos possam desempenhar o seu papel ainda melhor perante a população. Durante 85 anos, a Câmara Municipal de Uberlândia funcionou aqui, neste prédio da Praça Clarimundo Carneiro. O espírito dinâmico destes homens, ao mesmo tempo conservadores, alimentou o afã do progresso e desenvolvimento, porém reconhecendo o valor deste monumento. Parte integrante adaptadas às necessidades dos vereadores dentro de uma precariedade de espaços. Mas, em pouco tempo, criou-se o anexo 1 para acomodar os gabinetes dos vereadores. A timidez deste plenário, tão grandioso em sua época e em 8 décadas como palco de importantes decisões e leis, retomará uma nova e decisiva história. Esse prédio é um prédio maravilhoso. Esse prédio ele é um edifício tombado e ele tem de ser preservado com todas as forças. Esse faz parte da nossa história. Agora, o novo prédio são instalações ótimas. Nós estamos praticamente com a Assembleia Legislativa construindo. E eu quero crer que o prefeito, os vereadores deram à população condição de ser bem atendida e de que ela exige do vereador um desempenho ainda melhor, porque ele terá condições principalmente físicas e de pessoal para atendê-los bem. Então, é uma obra significativa, uma obra maravilhosa e principalmente porque é a casa do povo, quer dizer, o poder legislativo é o poder mais intimamente ligado ao povo. Fiel defensora da democracia, a Câmara Municipal de Uberlândia, ao completar 100 anos, reafirma sua vocação de dignidade e soberania perante a comunidade a qual representa. Imbuída dos mais firmes propósitos de honestidade e trabalho, sua conduta tem sido intransigente na defesa dos direitos do cidadão, na aplicação do bem-estar social e na busca do desenvolvimento do município. Estes são princípios básicos, regidos por leis elaboradas por uma consciência única, através de seus vereadores, que buscam retribuir com este esforço a confiança que mereceram do povo, pois é do povo e para o povo que eles existem. Câmara Municipal de Uberlândia. 100 anos sem parar.